Olá, hoje vamos discutir um pouco o artigo O Legado do Ceticismo, do filósofo norte-americano Thompson Clark. Esse artigo foi publicado em 1972. O Clark publicou muito pouca coisa em vida, ele faleceu faz alguns anos já, e foram basicamente dois artigos e meio, por assim dizer, além desse, um outro artigo que também foi traduzido para o português recentemente, sobre percepção. E esse artigo foi particularmente influente para uma geração de filósofos. No caso do nosso curso, se vocês talvez lembrarem, o próprio Stroud, no prefácio do livro, reconhece a enorme dívida que ele tem para com o Thompson Clark, particularmente para esse artigo. E o Stanley Cavell faz o mesmo no prefácio do Claim of Reason. Então, esse é um artigo, como eu adiantei em algum momento já, bastante denso, tem uma série de conceitos técnicos, de abreviações, enfim, de tecnicidades, que eu optei, na medida do possível, por simplificar um pouquinho aqui na exposição, mas a minha recomendação é que vocês primeiro leiam o artigo com calma, anotem suas dúvidas, vai ter vários conceitos que vão aparecer e provavelmente não vão ficar claros numa primeira lida. Assistam então a aula e depois releiam esse artigo, porque sem ler pelo menos 2 ou 3 vezes, não há chance de que vocês vão, eu acho, a não ser que vocês sejam muito mais inteligentes do que a maioria dos leitores, que todos têm dificuldade com esse artigo, de apanhar assim, o mínimo da argumentação do Clark. Mas é um artigo que vale muito a pena, ele é muito rico, e por isso eu já tinha, desde o início, pensado em dedicar pelo menos 2 semanas para essa discussão, então eu acho que vai ser importante a gente voltar às dificuldades de vocês depois. Então, como sempre, eu vou estar pressupondo que vocês leram o artigo, não vou resumir todo ele, eu vou escolher alguns exemplos e alguns pontos para discutir, e tendo em vista, sobretudo, a nossa discussão anterior já da posição do Descartes, ou do ceticismo cartesiano, a posição do Moore e a posição do Austin. Acho que tem paralelos interessantes a serem traçados com esses autores, e posteriormente eu talvez faça também uma comparação com o Cavell. Então, começando com é importante a gente ter clareza sobre qual é a questão que o artigo pretende responder. A questão, colocando em uma linha, é qual é o alvo do cético. O que exatamente o cético pretende atacar? Podemos aqui pensar, no caso do cético cartesiano em particular, né? Qual é o que o cético cartesiano está colocando em questão. E o Clarke oferece essas duas possibilidades, que eu estou aqui enumerando. Ele talvez examine nossas crenças mais fundamentais, então isso seria podemos colocar assim, nossas crenças pré-reflexivas, pré-filosóficas, é disso que o cético está tratando, é isso que ele pretende colocar em questão. Ou, por outro lado, ele estaria examinando o produto de um longo filosofar sobre o conhecimento empírico realizado antes dele entrar em cena. Então, ou a disjunção aqui é ou ele investiga nossas crenças pré-reflexivas, ou ele está investigando algo que é para colocar de forma bem assim radical, é uma invenção de filósofos, é um produto da filosofia. E é uma invenção que, portanto, em algum sentido, já existe independente da sua própria contribuição. O cético já começa a investigar partindo de certos pressupostos filosóficos. A segunda parte da questão, o que as reflexões do cético, se adequadamente interpretadas, revelam. Então, o título O Legado do Ceticismo tem a ver com essa segunda parte da questão. Se a gente entender bem qual é o alvo do ceticismo, talvez ele revele algo fundamental acerca da natureza humana. E o próprio Clarke não pretende, nesse artigo, levar
a cabo essa investigação, mas pelo menos sugerir que o estudo do ceticismo pode abrir espaço para essa compreensão da nossa natureza. Que o ceticismo, portanto, tem um legado importante para todos nós. E, paralelamente, uma pergunta que ocorre logo no início, no pano de fundo, e que vai ser importante para nós, dado que a gente já falou um pouquinho sobre o Moore, é qual é a natureza das proposições gerais do senso comum que Moore pretende sustentar. Então, se vocês lembrarem, tinha aquela lista de proposições no artigo Em Defesa do Senso Comum. Eu tenho um corpo, eu estou aqui na Terra, eu sempre vivi na Terra, aqui estão duas mãos, o exemplo lá da prova da prova do mundo externo. Então, o Moore, vocês podem pensar que o Moore está sendo tomado como um paradigma de filósofo preocupado em responder ao cético. E ao responder ao cético, ele propõe essa lista de proposições, e a pergunta no pano de fundo aqui é: que tipo de proposições são essas que o Moore apresenta? Elas são proposições que expressam as crenças mais fundamentais do senso comum, entendido como uma reflexão pré-filosófica, ou elas seriam invenções de filósofos? O Clarke chega a falar no senso comum dos filósofos, o senso comum filosófico. Não vou empregar muito essa expressão, mas a ideia é: como é que eu posso saber se eu estou, de fato, apresentando uma proposição pré-reflexiva, ou se eu já estou projetando uma certa imagem do que é o senso comum e, portanto, criando um senso comum filosófico? A pergunta sobre o Moore é: qual dessas duas maneiras de compreender as proposições que ele defende estão corretas? E, portanto, que tipo de ceticismo ele refuta, se é que ele refuta algum? Um ponto importante, esse é um termo técnico que não tem como escapar. O Clarke distingue o que ele chama de plain e philosophical. Né? Plain foi traduzido no artigo que eu disponibilizei para vocês, da revista Skepsis, como simples. Que eu acho que é uma boa tradução, ou tão boa quanto qualquer outra. O problema é que eu não consigo pensar em nenhuma tradução que apanhe todas as conotações que a gente precisaria. Então eu não tenho uma proposta melhor. O que eu vou propor, em vez disso, é que vocês prestem atenção, desde o início, no fato de que esse termo está sendo usado de uma forma semi-técnica. É um termo da linguagem cotidiana, mas que o Clarke utiliza para fazer algo bem específico. Então, talvez seja interessante vocês terem em mente algumas conotações do termo no inglês, o termo plain. Não, algo que não é elaborado, não tem decoração, é simples, ordinário, e aí um exemplo que aparece é good plain food, que poderia ser algo como comida caseira. E aí, em alguns sinônimos aqui, eu salientei alguns que eu acho que são importantes: simples, ordinário, básico, não sofisticado. Caseiro é esse homespun, cotidiano, algo do dia a dia. Pensem quando a gente fala em plain clothing, quando as roupas simples que a gente usa no dia a dia, por oposição a roupas sofisticadas. Esse seria outro exemplo. Então, plain tem essas conotações. Eu vou usar, para fins da aula aqui, a tradução que foi usada na revista Skepsis. Vou falar em o simples, mas em geral, no próprio artigo, os tradutores deixam simples em negrito para chamar a atenção para o fato de que é um uso mais ou menos técnico, porque pode contrastar com usos não técnicos em outros lugares. Então, a distinção que nos interessa é entre o simples e o filosófico, e aí tem uma passagem que o Clarke define mais ou menos essa noção. Há um amplo e importante domínio de questões, afirmações e coisas do tipo ideal para Moore, no qual uma prova como a sua é uma comprovação. Prova aqui, a referência é a prova do mundo externo, justamente. E a sugestão é que, para um certo domínio de questões, essa prova, de fato, prova algo.
de fato funciona como uma comprovação. Um domínio no qual o conhecimento não precisa de uma defesa argumentada, porque o epistêmico é imune ao ataque cético. O epistêmico, vocês podem, de epistêmica, aqui como ele usa, está falando talvez de nossas práticas epistêmicas, ou o domínio do epistêmico. Então, há um domínio de questões que não precisa de uma defesa argumentada, e sobre esse domínio, a prova de Moore, do mundo exterior, de fato, funciona como uma prova, como prova alta. O domínio, é claro, é o cotidiano, as questões particulares, as afirmações, dentre outras coisas, que ocorrem em contextos específicos e elaborados da vida cotidiana. Exemplos por excelência do que chamarei de questões simples. E aí ele define, é aqui que ele usa esse termo plain. Esses são exemplos por excelência do que eu chamarei de questões simples. Então, afirmações, questões, dúvidas, etc., que ocorrem em contextos específicos e elaborados da vida cotidiana. Notem aqui, há um eco de algo do Austin. A ideia é justamente que o tipo de exemplo que interessa também ao Austin, e no Austin isso é bem explícito, né? Os exemplos que interessam a ele são exemplos de identificação que a gente faz na vida cotidiana. Esse tipo de questões, os desafios que são colocados a essas questões, é o que o Clarke propõe chamar de plain, simples. As dúvidas do cético se saem com notoriedade mal se simplificadas, de novo o termo técnico aqui, né? Implained em inglês. Simplificadas aqui não significa simplesmente o que nós diríamos cotidianamente, de torná-las mais simples. Significa tecnicamente colocar a questão que o cético coloca no seu contexto filosófico, normalmente, trazer ela para o contexto do plain, para o contexto do simples, para o contexto cotidiano. Fazer essas perguntas em contextos específicos e elaborados da vida cotidiana. Isso é, tecnicamente, simplificar a questão do cético, trazê-la para o domínio do cotidiano. Essas dúvidas simplificadas, então trazidas para esse domínio, podem ser ignoradas por serem absurdas, irrelevantes ou despropositadas. Então, de novo, note aqui o eco do Austin. Isso é justamente o que o Austin diz no artigo Other Minds. Que quando eu coloco dúvidas como, por exemplo, se eu estou sonhando agora, se esse pintacilgo não poderia ser uma alucinação, o exemplo do Austin. Se eu coloco essas dúvidas num contexto elaborado e específico da vida cotidiana, essas dúvidas podem ser ignoradas porque elas são absurdas, irrelevantes ou despropositadas. Então aqui, condicionalmente, de forma qualificada, o Clarke parece estar concordando com o Austin. Se a dúvida é colocada no contexto cotidiano, ela é de fato absurda. Ok? Então, o simples se opõe ao filosófico nesse sentido. O filosófico é o domínio de questões que os filósofos colocam separadamente do comum, do cotidiano. Talvez possamos pensar em termos de, como o próprio Clarke coloca, domínios. Eu tenho domínio, posso pensar num círculo. O círculo do simples é uma expressão que o Clarke usa. E fora desse domínio, se vocês pensarem num diagrama, eu tenho o círculo do filosófico, e a questão é se esses círculos são congruentes, como que eles se relacionam, essa é a pergunta. Mas por enquanto nós temos uma definição do que seria o simples. O filosófico é simplesmente, por enquanto, definido por oposição. É o que não é colocado em contextos específicos e elaborados da vida cotidiana. Então esse é o primeiro ponto importante. Se vocês não entenderem isso, eu acho que não tem como entender o restante do artigo. Então, qualquer dúvida, podemos voltar depois. Outra noção importante, que, de novo, tem um uso técnico, mas é uma noção bem cotidiana, é essa ideia de gêmeos verbais, verbal twins, em inglês. Né? Gêmeos verbais são simplesmente... verbal tem o sentido aqui de ser algo... de ser
de serem palavras, de serem proposições, de serem frases, sejam elas escritas ou faladas, a proposições que são gêmeas quando elas... Vamos pegar o exemplo de uma sentença escrita, né? A mesma frase, com as mesmas letras, os mesmos sinais, tem significados diferentes. Elas são gêmeas do ponto de vista verbal, do ponto de vista das palavras, caracteres que são usados para escrevê-las, mas elas são distintas do ponto de vista do significado. Essa é a ideia. Então, diz o Clarke, que eu estou citando, depois... a referência eu estou dando sempre na paginação do artigo original, que para nossa alegria e facilidade foi reproduzida na tradução entre colchetes. Então fica mais fácil se vocês estiverem lendo no original. Cada proposição do senso comum tem um gêmeo verbal que, figurando em um ou outro contexto geral, é simples. Então, eu tenho a ideia de uma proposição do senso comum, isso tomado de forma neutra. Eu estou perguntando justamente se as proposições do senso comum, pensem nos exemplos das proposições do Moore. Aqui está uma mão, etc. Eu estou na Terra há muito tempo. Eu jamais fui para a Lua. Essas proposições do senso comum, um possível gêmeo verbal delas tem um significado simples, como eu acabei de definir. Ilustração do próprio Clarke. Suponha que um fisiologista, palestrando sobre anormalidades mentais, comente. E aí vem uma frase em itálico lá no artigo do Clarke. Essa frase em itálico é o nosso gêmeo verbal. Essa é a frase. Cada um de nós, que é normal, sabe que está acordado, que não está sonhando ou alucinando, sabe que existe um mundo público real fora da sua mente, o qual percebe agora, que nesse mundo há corpos tridimensionais animados e inanimados, de várias formas e tamanhos. Então, esta é uma frase que poderia estar na lista do Moore, ou eu poderia ter frases da lista do Moore aqui, no lugar dessa. Essa é uma proposição do senso comum, que, nesse contexto específico, a saber, o de um fisiologista palestrando sobre anormalidades mentais, então, notem, esse é um contexto elaborado do cotidiano. Isso não quer dizer que é interessante que o caso seja o de um fisiologista, é um contexto de um cientista falando para o público. Isso é um contexto elaborado do cotidiano, um dos contextos em que nós cotidianamente podemos participar. Isso não quer dizer que o contexto cotidiano tenha que ser puramente algo que as pessoas conversam na rua, por exemplo. Pode ser, mas pode também ser uma palestra de um cientista. É um contexto que tem uma finalidade específica nas nossas práticas. Nesse contexto, a frase de que eu sei que não estou sonhando tem um significado simples. Essa é a sugestão do Clarke. Simples no sentido que nós estamos tratando aqui. Plain. A saber, me permite distinguir, por exemplo, de uma anormalidade mental. Alguém que tem algum tipo de anormalidade mental pode, de vez em quando, achar que está sonhando ou alucinando. Notem, essa pessoa estaria, e essa pessoa diria, eu agora não sei se estou acordado ou se estou sonhando. Esse é um gêmeo verbal da proposição cartesiana na primeira meditação. Mas no contexto específico de alguém, por exemplo, sendo diagnosticado por esse especialista, essa frase teria um sentido simples, não teria o sentido filosófico que tem em Descartes, que a gente ainda não sabe o que é, mas a questão é, bom, há contextos cotidianos em que eu posso dizer, enunciar, escrever proposições que soam como as proposições filosóficas do Descartes, mas que têm um uso simples. Então, eu não terminei a passagem, mas ao contrário, cada um dos indivíduos que sofrem de determinadas anormalidades acredita que o que sabemos ser o mundo público é sua criação imaginária. Então, há pessoas que têm essa crença. Tem estudos psicológicos que mostram casos como esse. Então, o gêmeo verbal, notem pelo exemplo, é uma proposição que tem um sentido quando usada num contexto cotidiano e que pode ter outros sentidos, por exemplo, um sentido filosófico, se usada num contexto não cotidiano.
Ela é um gêmeo verbal porque, do ponto de vista puramente verbal, do ponto de vista das palavras que estão escritas, a proposição é a mesma, mas o que ela significa é dependente do contexto. De novo, um ponto que a gente já tinha visto que era fundamental para o Austin. Feita essa observação, eu estou aqui avançando bastante e resumindo algumas coisas, podemos voltar para o detalhe. O Clarke faz a sua primeira, o diagnóstico inicial de qual é o problema com as proposições da lista do Moore. O problema é basicamente que essas proposições são apresentadas de uma forma livre de contexto. O Moore está lá, por exemplo, dando uma palestra de filosofia para várias pessoas e ele diz, eis aqui uma mão. E que tipo, a pergunta, eu poderia colocar isso em forma de pergunta, que tipo de contexto é esse? Quando ele diz isso, ele está de fato usando essa proposição com o sentido simples, com plain sense, ou com o sentido filosófico? A sugestão do Clarke é que isso não é óbvio. Que pode ser uma ou outra coisa, que o problema é justamente que o Moore está equivocando entre as duas possibilidades. Não só o Moore aqui como exemplo de também de filosofia tradicional. Então eu poderia, por um lado, entender a proposição, aqui está uma mão, estou na Terra há muito tempo, eu sei que não estou sonhando, como filosófica, como não conectada com um contexto cotidiano. Se ela for entendida assim, então o Moore parecerá descaradamente dogmático. Estou citando aqui uma frase do Clarke. Que foi, de fato, como muitos filósofos, e acredito alguns de vocês também, nos comentários, reagiram ao texto do Moore. Ele está sendo dogmático, ele não está levando em consideração a força do argumento cético. Ele está simplesmente cometendo uma petição de princípio, algo nesse sentido. Então, se a proposição for entendida como filosófica, o Moore está simplesmente assumindo a verdade de algo que ele deveria provar. Por outro lado, se a proposição for entendida como simples, então o Moore não refuta o ceticismo filosófico tradicional, porque a pergunta colocada pelo cético, quando o cético cartesiano pergunta: eu posso saber agora que não estou sonhando, ele não está significando essa pergunta, não está dando o mesmo significado que essa pergunta teria num contexto simples, cotidiano. Ele está fazendo justamente uma pergunta no nível de reflexão filosófico. E se o Moore está falando das nossas crenças comuns, assim como o próprio Austin fez, justamente o Austin aqui pode ser pensado em paralelo, está ok, o que eles dizem, se eles estiverem corretos sobre o que nós cotidianamente dizemos, ok, mas isso não refuta o ceticismo, isso sequer se conecta com a pergunta filosófica. Estou mudando de assunto, estou usando uma proposição, uma pergunta que parece ser a mesma, porque ela é um gêmeo verbal, mas ela tem significados diferentes em cada um desses contextos. Isso também foi um ponto que apareceu já no fórum, quando vocês comentaram o texto do Austin. Eles perguntaram justamente, bom, mas e se o contexto for um contexto filosófico? Eu não teria, então, razões para colocar a minha dúvida? Eu não poderia satisfazer os critérios que o Austin coloca, contanto que eu pensasse num outro contexto? O Clarke está justamente nos pedindo para fazer esse exercício imaginativo, perguntar o que aconteceria nesse caso. Então, a moral que o Clarke extrai inicialmente, dessa distinção entre simples e filosófico, é que questões céticas, entre aspas, eu deveria colocar, às vezes eu coloco, questões que verbalmente soam como as questões que os céticos tradicionais colocam, elas são equívocas, elas podem ter um significado filosófico ou um significado simples. Então aqui, por exemplo, eu coloquei
não só as questões céticas, mas questões de filósofos em geral, questões que são expressas em livros de filosofia, exemplos que vocês podem pegar em qualquer livro de filosofia, são equívocos. Por exemplo, podemos saber que se não estamos sonhando agora, por que elas são equívocas? Aí um outro exemplo que o Clarke dá para esclarecer esse ponto. De novo, um exemplo de contexto cotidiano que envolve um cientista. Suponha-se que um cientista esteja experimentando soporíferos. São, digamos, algum tipo de produto que induz sono. Utilizando-se como cobaia. Ele está fazendo, então, um experimento em si mesmo. Ele está em uma sala pequena e mantém registros cuidadosos. Então, ele anota essas coisas. Experimento 1. 13 horas. Toma a dose X da droga Z oralmente. 1h15. Começo a sentir sonolência. Não estou me concentrando muito bem. 6h15. Estive dormindo, mas agora estou bem acordado, descansado e me sentindo normal. Eu sei, claro, que não estou sonhando agora. Essa é a frase que eu estou salientando aqui. Esse é o nosso gêmeo verbal. Eu sei, claro, que não estou sonhando agora, mas lembro-me de que, enquanto dormia, realmente pensei que estava de fato acordado e não sonhando. Sonhei que era criança e morava com meus pais, mortos há 2 anos. A experiência parecia muito real. No começo, conforme eu despertava, aos poucos, mal pude acreditar que estivera sonhando. Aqui segue a passagem do Clarke. Pode-se entender a questão geral de modo que ela seja respondida afirmativamente apenas com base no conhecimento simples do experimentador. E essa, obviamente, não é a nossa questão filosófica pretendida. Então, esse é um exemplo. A questão que seria colocada pelo próprio experimentador ou por alguém lendo o relato dele é se eu posso agora saber que não estou sonhando, ela pode ser respondida afirmativamente nesse contexto, porque ela depende do conhecimento simples, que é o conhecimento científico do experimentador. Então, de novo, concordando parcialmente com Austin, há contextos em que eu posso responder afirmativamente essas questões. Estou justificado a dizer que conheço, etc. Mas, nesses contextos, justamente, a questão seria significada, se eu posso falar assim, em português, acho que não colocaríamos dessa forma, mas ela teria o significado simples. E por isso ela pode ser respondida, nesse contexto, por uma afirmação que é um gêmeo verbal da afirmação filosófica do Moore, que é uma das possibilidades de como eu posso interpretar a lista de proposições do Moore, que é no sentido simples dessa proposição. Até aí tudo bem, o problema é que, bom, eu não estou, como eu disse, se eu estou usando a proposição nesse sentido simples e a pergunta nesse sentido simples, eu não estou dialogando com o filósofo. Estou num contexto específico. Então, por isso, a sugestão que eu já adiantei com o Cavell, de que o Austin apresenta uma consideração muito relevante sobre um certo uso que nós fazemos do conceito de conhecimento, de saber, de justificação, de como nós cotidianamente usamos esses termos, e até aí tudo bem, ele está esclarecendo o uso desse conceito, mas ele não parece estar dialogando com o filósofo no registro em que o próprio filósofo cético tradicional coloca o seu problema. Então, por isso a gente tem uma situação complicada, porque por um lado o que o Austin diz parece correto e convincente, por outro parece não tocar no ponto especificamente filosófico. E isso eu acho que deu para sentir nas respostas de vocês lá no fórum ao texto do Austin, foi bem interessante. Aí, acho que o último exemplo que eu quero dar, uma das coisas muito interessantes desse artigo do Clarke são os exemplos que ele imagina de situações para fazer a gente pensar no contexto em que essas proposições são feitas. O exemplo que eu quero tratar agora é dos observadores de avião. Vou citar de novo. A situação é a seguinte: pilotos estão sendo ensinados a identificar aviões inimigos. 10 tipos de aviões inimigos, de A a J, são caracterizados por suas capacidades e características mutuamente distintivas. Os pilotos são instruídos a identificar qualquer
avião inimigo ao percorrer uma dada lista de características. Reconhece-se que isso pode resultar em erros de identificação. Há tipos de aviões inimigos antigos, raramente usados, que propositalmente não constam na lista de verificação que especifica características suficientes para distinguir os 10 tipos entre si, mas nenhum deles, XYZ, tipos... Foi mal. Então, reconhece-se que há erros de identificação. Esses tipos de aviões antigos propositalmente não constam na lista que permite distingui-los dos outros 10. E os observadores de avião são instruídos a ignorar esses tipos, os XYZ. Eles não encaixam em nenhum dos outros, mas eles podem ser ignorados, porque eles são antigos, não são muito comuns. Isso tem certas vantagens práticas importantes. Então, tentando simplificar, tem 10 tipos de aviões, de A a J, cada um tem um conjunto de características para serem identificados. Os pilotos são treinados a identificar esses. De vez em quando vai aparecer um ou outro que não encaixa nessa lista e a gente pode ignorar esses casos. Esse é o procedimento imaginado pelo Clarke. O que tem de interessante nesse procedimento? Aqui, de novo, eu avançando um pouco rápido, mas espero que, se vocês tiverem lido ou releiam, isso fique claro. Há uma relação entre os observadores de aviões e nós, na vida cotidiana, que interessa ao cético. Parafraseando um pouco o que o Clarke diz, o cético pensa que a situação do homem de senso comum, a expressão que aparece lá, né, das pessoas de senso comum, é análoga à dos observadores de avião. Ele ignora consistentemente certas possibilidades remotas para finalidades práticas. Por exemplo, a hipótese do sonho. Então, do ponto de vista do cético, que, por exemplo, ouvisse o Moore dando sua lista de proposições, ou até, eu acho que mais interessante pensar, que ouvisse o Austin fazendo seu argumento no Other Minds, ele entenderia o que esses filósofos estão argumentando, mas ele pensaria, ok, vocês estão me dizendo que cotidianamente, no mais das vezes, nós não precisamos distinguir sonho e vigília, aliás, deixa eu colocar de outro modo. Cotidianamente, nós temos critérios para distinguir sonho e vigília, podemos aplicar, eu faço isso muitas vezes, mas lá de vez em quando eu paro para pensar com mais calma sobre esse assunto, aí eu tenho uma dúvida que os meus critérios cotidianos não permitem resolver. E você está me dizendo que eu não devo considerar isso, assim como os pilotos não devem considerar aqueles tipos de avião. Mas os tipos de avião estão aí. A questão é, ok, para finalidades práticas eu posso fingir que não existem, eu posso esquecer e etc. Mas isso não significa que eu estou excluindo essa possibilidade. Essa é um pouco a ideia. Então, do ponto de vista do cético tradicional, essa sugestão de que nós nos limitemos a fazer distinções que cotidianamente podemos fazer, ela é de fato limitadora. Ela nos limita. Ela nos impede de irmos além. Ela nos impede de dizermos com mais especificidade, com mais clareza, algo sobre a nossa condição, assim como os pilotos de avião são limitados pelo procedimento. Porque é mais útil, é melhor fazer assim, em geral vai dar certo, a gente não vai ter nenhum grande problema se a gente evitar a hipótese do sonho, etc. Mas isso não significa que nós estamos respondendo o problema. Essa é a sugestão. Então, aos olhos do cético, colocando em outros termos, permanecer no âmbito do simples é restringir artificialmente o uso de nossos conceitos para algo menos do que seus significados per se. Então, eu tenho o significado per se, o significado intrínseco dos conceitos, conceito de sonho, realidade, alucinação, conhecimento, justificação. E eu tenho o uso simples seria um uso restrito. É um uso que eu restringo a um contexto particular.
em certo sentido, é um gêmeo verbal desses. É um gêmeo verbal específico, mas o significado ele mesmo desses conceitos, ele não depende dessa restrição. O significado irrestrito seria mais ou menos no caso da analogia com os observadores de avião, eu teria que ter o conceito XYZ. Né? O conceito de avião inimigo, per se, inclui de A a J e inclui XYZ. Mas eu tenho um conceito restrito que só inclui de A a J e que é melhor usar para situações práticas. Algo análogo, o cético diria, acontece com o conceito de saber. Saber em si mesmo, per se, o conceito de conhecer, implica crença verdadeira justificada, vamos começar daí, e cada um desses conceitos, crença, verdade, justificação, per se implica várias coisas, dentre elas que eu deveria ser capaz de excluir a possibilidade que eu estou sonhando. Isso está implicado pelo conceito. Eu posso fazer uma restrição para finalidades práticas. Cotidianamente nós fazemos essas restrições, o nosso uso simples depende delas, mas ao fazer isso eu estou restringindo artificialmente o uso do conceito de saber. Essa seria a sugestão. Aqui é o Clarke assumindo aqui a pele do cético, nesse momento do texto. De novo, do ponto de vista do cético, filosofar é sair do círculo do simples e usar os conceitos com seus significados per se, gerando questões e afirmações que a gente pode chamar de puras e restritas filosóficas. Aqui são sinônimos. Aqui, né? Então, aqui fica claro o que seria, do ponto de vista do cético, o uso filosófico, o gêmeo verbal filosófico das perguntas e respostas que aparecem nos textos filosóficos. São usos que pretendem sair do círculo do simples. São usos que pretendem ser feitos num sentido absoluto e restrito puro, que não depende de restrições artificiais para finalidades práticas. Então, espero que esteja claro até aí. E aí vem uma passagem que eu estou citando aqui, agora diretamente, até aqui eu estava parafraseando, dentro do que o Clarke chama, e eu estou colocando asterisco porque eu preciso definir isso, de uma constituição do tipo padrão, quando os fatores externos, especialmente procedimentos restritivos, são impedidos, o conhecimento de fato exige invulnerabilidade. De novo, lembre, aqui é o Clarke se colocando na pele do cético. O cético está dizendo que se eu não restringir para finalidades práticas, se eu não fizer o análogo do que os observadores de avião fazem, o conceito de conhecimento, ele mesmo exige invulnerabilidade. Isso dentro de uma constituição do tipo padrão, que é algo que o Clarke define, o Clarke sugere que tem uma certa concepção de como nossos conceitos funcionam por trás dessa compreensão do cético da questão do significado do conhecimento. Essa constituição do tipo padrão tem 3 características que eu vou citar agora e depois eu quero voltar a essa ideia. Então, é uma visão padrão, standard view, standard conception, da nossa constituição conceitual humana. É uma certa visão de como funciona o uso dos nossos conceitos. Essa visão tem 3 traços que, notem, aqui a gente começa a complicar a coisa, por isso que eu estou dizendo, até aqui era o Clarke se colocando na pele do cético, esse é o aspecto descritivo do Clarke, dizendo como que as coisas parecem do ponto de vista do cético, mas também tem um aspecto diagnóstico no paper do Clarke, que é o Clarke tentando mostrar que há algo de problemático com a suposição que o cético faz. Então o cético estaria assumindo, não só o cético, mas o filósofo tradicional que faz essa distinção, estaria assumindo uma certa visão do funcionamento dos nossos conceitos, que em última instância o Clarke quer rejeitar, mas por enquanto ele está simplesmente apresentando qual é. Então tem uma série de compromissos, são 3 que ele apresenta, sobre o uso dos nossos conceitos, que em última instância ele considera injustificados, mas que estariam por trás da posição cética. Primeiro, os nossos conceitos, ou esquemas conceituais, eu estou aqui tentando simplificar um pouco a ideia, devem ser separados intactos de nossas práticas, do que quer que constitua o caráter essencial do simples, de partes elementares da nossa natureza humana. Então, o ponto é,
conceitos, neles mesmos, são separáveis das nossas práticas. Eu tenho práticas, eu tenho contextos específicos, nos quais tem exigências contextuais e pragmáticas para como eu vou usar esses conceitos, mas os conceitos, eles mesmos, são abstraíveis. Se vocês quiserem aqui, talvez pensem num... Não necessariamente precisa ser uma visão platônica, mas isso seria um exemplo. Os conceitos, eles existem, as ideias platônicas existem, um reino independente. No nosso mundo sublunar, o que a gente tem aqui são, no máximo, reflexões, cópias esmaecidas desses conceitos. Mas os conceitos, ele mesmo, então o conceito de conhecimento, ele mesmo, ele é separável das nossas práticas. Tem as práticas e tem o conceito. O conceito eu posso definir e as nossas práticas, se elas vão ou não satisfazer as exigências do conceito, é outra história. Mas tem, então, essas duas coisas. Conceitos e nossas práticas. São separáveis. Primeiro ponto. Segundo, totalmente separados dos conceitos, um ou mais domínios de itens aos quais nossos conceitos devem se referir. Então, itens é esse termo absolutamente geral. Tem coisas, tem algo ao qual os nossos conceitos fazem referência. Então, existem os conceitos, existem nossas práticas, o que nós fazemos com os conceitos, e existem as coisas às quais os conceitos fazem referência. De novo, aqui não tem um compromisso específico com um tipo de ontologia, mas talvez o caso platônico seja um bom exemplo para a gente pensar. O que é conhecimento? É algo que seja lá o que for, que corresponde ao conceito de conhecimento. É algo, é um fenômeno, é alguma coisa que também independe das nossas práticas e independe dos conceitos. Eu tenho abstratamente, pelo menos posso pensar, tem as práticas de uso dos conceitos em que nós adaptamos aos nossos contextos e aos fenômenos do nosso dia a dia. Tem o conceito ele mesmo e tem a coisa a qual o conceito faz referência, que talvez nós jamais vamos alcançar nas nossas práticas, mas a coisa ela mesma existe. O item existe, o conhecimento existe, ou seja lá o que for. Mesa, garrafa, eu tenho o conceito, tenho a coisa e tenho as nossas práticas aqui. Por fim, nós, usuários de conceitos, somos o que o Clarke chama de outsiders. Isso tudo, na verdade, se vocês pensarem bem, um se segue do outro, essas ideias aqui. Nós somos outsiders, que foi traduzido como forasteiros. Esse é um dos sentidos de outsider. Mas isso acaba tirando um pouco a conotação de estar dentro e estar fora. Né? Nós somos como que olhamos de fora os conceitos. Estamos para longe dos conceitos e dos itens. Então tem os conceitos lá no reino platônico, vamos imaginar, tem os itens aos quais eles fazem referência e tem o sujeito que usa o conceito. Tem esses três elementos, eles são separados. Nós somos separados dos itens, meros observadores, averiguadores, que geralmente por meio dos sentidos averiguamos, quando possível, se os itens preenchem as condições legisladas pelos conceitos. Então, de novo, imagine a situação, tem conceito, eu tenho certas condições de aplicação, e eu olho para o mundo pelos sentidos e vejo se ele é ou não satisfeito pelo mundo. Essa é uma visão muito, assim, colocada assim pode parecer complicada, porque é colocada de forma bastante abstrata, mas eu diria, e eu acho que essa é a sugestão do Clarke, essa é uma concepção muito comum do uso de conceitos. É uma concepção que é muito natural. Para quem talvez tiver estudado um pouco de Wittgenstein, talvez seja útil, se não for, esqueçam, pensar um pouco no que o Wittgenstein chama de visão agostiniana da linguagem, que ele atribui ao Santo Agostinho no início das investigações, a ideia de que as nossas palavras são como etiquetas que grudam em coisas que podem estar no mundo sensível ou não, mas eu tenho essa relação do conceito com a coisa que faz referência. Isso seria a visão agostiniana que o Wittgenstein quer embaralhar. O Wittgenstein justamente quer mostrar que nossas práticas e nossos conceitos estão muito mais internamente ligados do que essa imagem pode fazer parecer. O Clarke também, em última instância, quer fazer isso, embora ele não vá fazer isso neste artigo. Ele quer simplesmente mostrar que essa concepção parece estar sendo pressuposta não apenas pelo cético, mas pela filosofia tradicional. Então, acho que nisso o Clarke
e o Cavell e o Wittgenstein estariam de acordo. Mas isso é avançar para algo que podemos discutir depois. Por enquanto, a sugestão é, vou voltar para o slide anterior, dada uma concepção padrão, essa standard view de como nossos conceitos funcionam, o cético diria que, quando fatores externos, procedimentos restritivos são impedidos, conhecimento de fato exige invulnerabilidade. O próprio conceito de conhecimento exige invulnerabilidade. Aí eu passo para um exemplo. Também um pouco abstrato, mas espero que deixe isso mais claro. Como que a visão padrão aplicada ao conceito de saber, de conhecer, implica essa ideia de um uso irrestrito. Então, o Clarke diz, o que se exige para conhecimento é uma função de dois fatores. O significado invariável de saber, desse conceito, e o tipo de estrutura dentro da qual saber, o termo, está sendo usado. Então, eu tenho o significado, por um lado, e uma estrutura, um contexto, um domínio, uma esfera de uso em que esse conceito vai ser usado. Saber, seu significado, o significado do termo saber, exige que, para saber, para saber, vamos dizer aqui, saber que P, para não ficar aqui fazendo é uma lacuna, né? O significado de saber exige que, para saber que P, sejamos capazes de excluir toda a contrapossibilidade a P. Toda a possibilidade que, se ocorresse, falsearia P. Então, o significado de saber exige que o significado é ele mesmo, não as nossas exigências práticas que podem ser diferentes. Se eu quiser fazer ciência, eu não posso exigir isso, porque senão eu nunca vou obter conhecimento. Ok, mas o conceito ele mesmo exige que eu exclua essa possibilidade. Essa parece a intuição por trás do argumento cartesiano. Por isso que, pelo menos em alguns momentos, o argumento parece ter força, porque ele parece estar nos lembrando de algo que está implícito no conceito de conhecimento. Por outro lado, o argumento parece não ter força, porque claramente ele parece estar exigindo de nós algo que nós cotidianamente não exigimos de conhecimento. E o Clarke está aqui sugerindo, de novo na pele do cético, é isso mesmo, é porque quando nós estamos no domínio do simples, do cotidiano, nós fazemos certas restrições artificiais do uso do conceito. O filósofo pensa esse conceito livre dessa artificialidade, livre dessas restrições. Então, só terminando a passagem, o que P implica per se pode ser mais abrangente do que o que nós sugerimos ao dizer P. Então, sei lá, eu sei que não estou sonhando. P é não estou sonhando. O que não estar sonhando implica per se pode ser mais abrangente do que o que nós, no simples aqui, no cotidiano, sugerimos ao dizer eu sei que não estou sonhando. E saber focalizará qualquer uma das duas dimensões do significado e a implicação é relevante na configuração. Então, eu tenho o significado de eu sei que não estou sonhando, por exemplo, que é o significado restrito às práticas cotidianas, e eu tenho o significado abrangente, puro, filosófico, que não se restringe a essas práticas e que envolve, de alguma forma, rejeitar a possibilidade de que eu esteja sonhando. Envolve no sentido de qualquer contrapossibilidade lógica. Se for logicamente possível que eu esteja sonhando agora, então, do ponto de vista puro, filosófico, eu não tenho conhecimento. Do ponto de vista cotidiano, simples, sim, mas isso é porque nós estamos restringindo o uso do conceito nesse contexto. Estou repetindo bastante esse ponto porque eu acho que não é óbvio à primeira vista quando se lê o artigo, demorei bastante para entender, então por isso que eu estou de várias formas voltando, mas isso que me parece o âmago do artigo do Clarke, e eu acho que ajuda muito a entender as experiências que a gente teve até aqui ao ler, por exemplo, Descartes, Austin e Moore. E vai ser interessante depois ver como isso conecta com Strauss. Então, qual é o problema do cético? Até aqui eu estou, como disse, seguindo um pouco o Clarke, me colocando na pele do cético. O cético parece ter um ponto
quando ele sugere que há um uso irrestrito e um uso restrito. Então, primeiro, o que o Clarke deixa claro, e aqui ele vai contra certas concepções ainda bastante correntes no contextualismo, o problema cético não é assumir padrões muito rígidos ou elevados, muito, talvez mais rígidos ou elevados que os comuns. Não é isso. O cético não está exigindo, ou talvez o cético esteja fazendo isso, mas o problema com ele não é fazer isso. Exigir mais do que nós comumente exigimos pode ser a coisa correta a ser feita, se o significado do conceito for esse significado puro. Então, o problema com o cético não é esse. Qual é o problema, então? O requisito, aqui ainda, qual não é o problema, desculpe. O requisito de descartar qualquer contrapossibilidade estaria embutido no significado de saber, dada aquela visão padrão da nossa constituição conceitual, e as suposições que levam a essa visão são feitas muito antes de o cético entrar em cena. Então, quando o cético começa a fazer suas perguntas e questionamentos, já há uma pressuposição de que é assim que nossos conceitos funcionam. Então, se tem um problema com o cético, não é a exigência ser muito grande, o problema talvez seja essa concepção do funcionamento dos nossos conceitos, mas essa é uma concepção que ele compartilha com muitos filósofos tradicionais, sejam eles céticos ou não. E aqui está a resposta do Clarke, a primeira metade da pergunta inicial. Lembrem que a pergunta inicial do artigo é o que o cético está atacando? Nossas crenças comuns ou um produto de um filosofar que acontece muito antes do cético entrar em cena? Aqui o Clarke parece estar sugerindo a segunda coisa. O cético está, na verdade, ele pensa que está atacando as nossas crenças simples, mas ele está atacando, na verdade, a crença, a visão que o filósofo tem do senso comum filosófico. E até aí também não é o problema exatamente fazer isso. O problema é que o cético não se dá conta de que ele está equivocando entre duas possibilidades. O cético não é completamente consistente, é o que vai dizer o Clarke, com essas suposições. Ele tenta misturar tipos não misturáveis. Ele tem um pé no filosófico e outro no simples. Esse é o diagnóstico bem lá mais para o final do artigo. O cético, por um lado, tem um pé no filosófico quando ele coloca as questões sobre conhecimento, partindo ou pressupondo esse uso irrestrito e puro, mas quando o próprio cético tenta nos convencer da plausibilidade do problema, ele apela para intuições nossas relativas ao uso restrito, ao uso simples. Então, quando eu vou, por exemplo, montar o argumento do sonho, a minha tese é, conhecimento implica, por si mesmo, per se, o conceito de conhecimento implica rejeitar qualquer contrapossibilidade lógica, portanto, implica, per se, rejeitar a possibilidade de que eu estou sonhando. Agora, estar sonhando também tem um uso irrestrito, distinguir sonho e vigília, vamos dizer assim. Tem esse uso filosófico irrestrito e tem usos cotidianos, que são esses para certas finalidades práticas. São esses que, como Austin dizia, há procedimentos corriqueiros para fazer essa distinção. Mas agora, quando o cético coloca o problema, ele nos pede para imaginar situações corriqueiras. Foi mais ou menos o que o Descartes fez. Eu lembro que eu sonhei. Então, agora parece estar dizendo isso do ponto de vista do simples, a partir do domínio do simples. Mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É isso que o Clarke sugere. Eu não posso, como se diz em inglês, ficar com o bolo e comer o bolo ao mesmo tempo. Ou eu falo, uso todos os meus conceitos com esse sentido irrestrito e filosófico e puro, e aí eu não posso usar situações cotidianas para fazer o meu argumento avançar, ou eu estou falando do ponto de vista cotidiano, mas aí os problemas do filósofo não se colocam. Então, o problema do cético é não perceber que ele está alternando entre esses dois domínios.
Assim, embora o cético pretenda responder uma questão filosófica, a saber, como eu sei que não estou sonhando agora, em seu sentido puro e restrito, porque essa questão tem um gêmeo verbal que é simples, as possibilidades que ele põe em teste são extraídas da fonte do simples. E aí eu peço que, se isso não está claro para vocês, eu estou resumindo o ponto, olhem de novo ali pela página 766, como que o Clarke argumenta que o argumento do sonho, por exemplo, depende de possibilidades extraídas da fonte do simples. Então, o problema do cético, em última instância, não é, como vários filósofos colocam, quero salientar a parte negativa, não é exigir demais de conhecimento. Isso estaria implícito na própria noção do funcionamento dos conceitos que o cético, junto com vários outros filósofos, assume. O problema é ele não ser completamente consistente com essa suposição e ficar alternando entre o domínio do simples e o domínio do filosófico. Por que isso é Por que é importante esse resultado, segundo Clarke? Por que isso seria um legado do ceticismo? Se a gente entende que o cético está atacando, está usando conceitos nesse sentido puro e filosófico, a gente pode agora começar a investigar com mais clareza, uma vez que a gente tem consciência dessa separação de níveis, por assim dizer, como que de fato os nossos conceitos funcionam. Então o ceticismo abre caminho, se eu entender bem o que o cético está atacando, abre caminho para entender melhor o funcionamento dos nossos conceitos. Isso é um pouco o Clarke deixa em aberto. O Austin, que veio à minha mente agora, teria avançado uma boa parte desse caminho, mostrando como são os nossos procedimentos de identificação cotidianos, etc. A questão que fica em aberto é se há contextos em que faz sentido exigir procedimentos esses procedimentos puros e restritos. Essa é a questão que o Clarke quer no final do artigo deixar em aberto, me parece. E aí eu só vou terminar com uma passagem, eu achei que tinha traduzido, uma passagem desse artigo do Jean-Philippe Narboux, que está numa edição especial dessa revista sobre o Clarke, que compara o Austin e o Clarke, e que eu acho que é fundamental para os nossos fins aqui. Ele basicamente diz que, embora ambos, Clarke e Austin, lancem dúvidas sobre a própria inteligibilidade dos propósitos da epistemologia tradicional, um abismo separa os dois. Que abismo é esse? E aqui isso é um ponto que eu espero que fique claro. O que o Austin argumenta é que esses interesses, os interesses da epistemologia tradicional, são desde o início completamente ininteligíveis. From the start, fully unintelligible. Então, para o Austin, não tem sequer o ponto de partida da epistemologia tradicional já é problemático. Eles estão pressupondo formas de colocar as perguntas que são absurdas e ininteligíveis. No ponto de partida, eu não tenho como sair, porque já começa de forma absurda. Acho que isso apanha bem o ponto do Austin. Não é sério, etc. Isso é muito diferente, argumento Narboux, da observação do Clarke, segundo a qual esses procedimentos não são completamente inteligíveis no final. No fim das contas, eles não são. Mas não é óbvio desde o início que eles não são. Isso pode parecer uma sutileza, e acho que é, mas é uma sutileza muito importante. Por isso, o Clarke dá muito mais atenção e se coloca na pele do cético. Ele quer, em última instância, também argumentar que há um problema com os procedimentos da epistemologia tradicional, mas ele não quer curto-circuitar o diagnóstico. Ele não quer fazer o que o Austin fez, que foi simplesmente pressupor que os nossos procedimentos funcionam apenas desse jeito e não do jeito que o cético e o epistemólogo tradicional dizem que eles funcionam. Porque aí eu não estou dialogando com o meu interlocutor. Não estou, para falar como Wittgenstein, se eu tenho uma tentação filosófica, eu tenho que tentar me colocar no lugar do meu interlocutor para que eu possa oferecer uma cura que funcione para o meu interlocutor. Então eu preciso fazer esse caminho. É isso que o Clarke pretende, não exatamente fazer nesse artigo, mas abrir caminho para que seja feito.
Então, é abrir caminho para levar o ceticismo mais a sério do que o Austin fez, e aí sim talvez encontrar o problema da epistemologia tradicional. Então, a medida desse abismo, estou continuando a passagem, que separa Austin e Clarke, é a medida do legado da epistemologia tradicional. A tese fundamental de Clarke é que sequer começamos a medir esse legado. Então, Clarke está sugerindo que precisa ser feito muito mais trabalho para que a gente entenda o real legado do ceticismo e da epistemologia tradicional, e esse trabalho é, em grande medida, o que o próprio Stroud tentou fazer, já que o Clarke não fez nesse artigo, e o Cavell também tentou fazer na obra dele. Por hora é aí que eu queria terminar, então, como eu disse, muita coisa ficou de fora aqui na minha reconstrução, e a gente pode voltar se vocês tiverem dúvidas. Então é isso, muito obrigado por tentarem acompanhar até aqui e até mais.